A Rússia pensou que estava sendo esperta, e de início realmente estava. Depois que uma das plantas mais importantes sofreu vários ataques de drones, a Rússia construiu uma enorme gaiola de proteção ao redor de todo o prédio para protegê-lo de veículos aéreos não tripulados. E teria funcionado também. A Rússia possui uma fortaleza imune a drones e achava que já tinha a Ucrânia decifrada. A Ucrânia provou que a Rússia estava errada. Se as grades contra drones são a resposta da Rússia, a Ucrânia já mudou a questão. O plano da Rússia falhou, pois a Ucrânia conseguiu atingir a fortaleza. Só que a Ucrânia não enviou um drone, ela enviou algo muito mais poderoso. O plano russo era simples. A mais de 885 quilômetros da Ucrânia fica Cheboksary, na República da Chuvasha. Nessa cidade fica a fábrica Vinir Progress, uma das instalações militares mais importantes da Rússia, pelo papel no desenvolvimento de componentes usados em armas perigosas do país, incluindo mísseis. Essa fábrica deveria ser intocável. 885 quilômetros deveriam ser mais do que suficiente para que a Ucrânia nunca conseguisse realizar um ataque. Porém, os drones de longo alcance da Ucrânia mostraram que a distância não era um obstáculo e realizaram vários ataques à fábrica. Certo, pensou a Rússia. Temos um problema com drones que nunca imaginamos que teríamos. Agora precisamos de uma solução. A solução foi envolver o prédio administrativo e a oficina da fábrica Vinir Progress em uma grande gaiola de metal, em vez de usar as redes antidrones comuns na guerra. Fotos da Defense Express mostraram o prédio visto do chão, enquanto imagens de satélite da empresa americana de inteligência espacial Vantur, divulgadas pela Business Insider, revelaram que a gaiola cercava todo o edifício. A lógica era sólida. Essas gaiolas de casaco, como são frequentemente chamadas de forma pejorativa, cercam um alvo com um único propósito: detonar prematuramente a ogiva transportada por um drone, para que a explosão não cause nenhum dano ao alvo. Com uma enorme gaiola de casaco, a Rússia pensou ter encontrado o jeito ideal de proteger uma de suas plantas mais importantes. A Rússia estava errada. E isso não deveria ser uma surpresa quando você percebe que gaiolas de casaco normalmente não são usadas para proteger prédios. Elas deveriam proteger tanques. A Rússia utiliza gaiolas de casaco em seus tanques desde o início da invasão, informou o jornal I em março de 2022. As versões iniciais usavam estruturas de metal cobertas com lona para cercar as torres. Versões mais recentes dessas gaiolas de casaco cobrem todo o tanque, aumentando muito o peso e tornando-os quase inoperáveis, enquanto a Rússia buscava proteção. Após 12.025 tanques russos destruídos, conforme relatado pela Ucrânia, fica claro que as gaiolas de proteção dos tanques russos não têm funcionado tão bem quanto Putin e seus comparsas esperavam. Mas talvez a gaiola ao redor da fábrica Vinir fosse diferente. Afinal, essa fábrica não precisa se mover, então preocupações com peso não são um problema. A gaiola também poderia ser construída ao redor do prédio, não sobre ele. Isso significa um espaço maior entre a gaiola e o alvo, o que, por sua vez, significa mais espaço para a ogiva de um drone explodir sem causar danos à fábrica de progresso Vinir. Sim, a Rússia pensou ter encontrado uma solução, que parecia funcionar. Segundo a Business Insider, a gaiola de proteção ao redor do prédio administrativo e da oficina da fábrica ficou instalada por cerca de um ano até o verão de 2026. A fábrica seguia de pé. Os drones da Ucrânia não conseguiram um acerto direto para parar a fábrica. Dentro da inteligência militar ucraniana, um processo repetido nos últimos 4 anos ocorria novamente. A Rússia apresentava uma nova ideia. Não era uma grande ideia, claro, mas era uma ideia que parecia estar impedindo os drones da Ucrânia. A tarefa da Ucrânia, a partir daí, era simples: adaptar-se e encontrar uma maneira de atingir a fábrica de qualquer jeito. Em junho, a Ucrânia fez exatamente isso. A notícia foi divulgada em 10 de junho. Forças ucranianas atacaram o interior da Rússia, atingindo a fábrica Progress, transformada em fortaleza antidrones após grande esforço russo. A Rússia destacou sua taxa de interceptação de drones, tentando ignorar o incêndio em sua fábrica vital. Tudo o que o Ministério da Defesa da Rússia disse foi que interceptou 326 drones ucranianos em várias regiões durante um ataque noturno, no qual a Ucrânia atingiu alvos na região ocupada de Mariupol. Na manhã de 10 de junho, canais do Telegram e veículos de mídia russos noticiaram o ataque ucraniano às instalações protegidas da Rússia.
A United 24 Media nos traz o resumo dessas reportagens. A instalação estava em chamas, pois o que quer que tenha atingido provocou um incêndio grande o suficiente para causar danos significativos ao prédio. Em instantes, a Rússia perdeu uma oficina de uma fábrica que produz peças para drones Shahed, mísseis Iskander e módulos Cometo, comuns em drones Shahed abatidos. E são responsáveis por garantir que os drones mantenham seu curso através da navegação por satélite, mesmo quando estão sendo bombardeados por guerra eletrônica. A Rússia teve que se perguntar o que acabara de acontecer. Ela havia construído sua gaiola de proteção exatamente para evitar esse tipo de resultado. Os drones ucranianos podiam viajar livremente. Eles jamais atravessariam a massa de metal ao redor da fábrica Vnir Progress. Então, como conseguiram? A resposta é simples. Não conseguiram. Quando o exército ucraniano buscava solução para a última tática russa contra ataques de longo alcance, encontrou uma resposta surpreendentemente simples. Se a Rússia vai se proteger tanto contra drones, então não os envie. Envie algo que a fábrica Progress não possa se defender, um míssil. A Rússia usou gaiolas antidrones contra mísseis e a fábrica Progress pagou o preço. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, anunciou no Chess que a resposta do país à proteção russa foi lançar um de seus mísseis de cruzeiro mais conhecidos. Mantemos sanções ucranianas rigorosas contra instalações militares russas e a indústria do petróleo. Na noite passada, o FP-FP5 Flamingo ucraniano atingiu uma fábrica militar em Cheboksary, que fornece componentes para drones e mísseis ao exército dos ocupantes, disse Zelensky. Ele também revelou que a Ucrânia realizou mais um ataque contra o petróleo russo, já que suas forças atingiram a refinaria de petróleo Kuibychev, em Samara, que fica a mais de 900 quilômetros da Ucrânia, juntamente com duas instalações petrolíferas na região de Vladimir, a mais de 700 quilômetros de distância. Zelensky compartilhou um breve vídeo mostrando os danos causados pelo míssil Flamingo da Ucrânia. O míssil é visto em voo, aparentemente filmado da janela de um morador russo que o observou passar rapidamente. Depois, vemos o que o míssil fez. A fábrica Progress, com grande parte da proteção intacta, está soltando fumaça. O míssil da Ucrânia atravessou as fortificações da Rússia e atingiu seu alvo com uma força tremenda. A Rússia nunca pensou em míssil. Estruturas de proteção barram pequenas explosões, mas não resistem à força de um míssil. Quando o assunto é poder, o Flamingo está entre os armamentos mais potentes do arsenal ucraniano. Medindo entre 10 e 14 metros, ou de 33 a 46 pés, o Flamingo é a versão ucraniana de um míssil de cruzeiro e permite que o país ataque alvos dentro da Rússia em profundidade e com força. O Instituto Internacional de Estudos Estratégicos nos mostra o quão profundo e contundente ao revelar que o Flamingo pode voar até 3.000 quilômetros, transportando uma ogiva de 1.150 quilos. Isso é muito mais poder explosivo que um drone comum oferece, explicando por que a defesa russa falhou tão espetacularmente ao tentar deter a arma lançada pela Ucrânia. Apesar de grande, pouco furtivo e subsônico, o Flamingo da Ucrânia percorreu quase 1.000 quilômetros e atingiu uma fábrica que a Rússia julgava segura. Foi arrogância da Rússia? Ele achava que sua proteção era tão eficaz que dispensou defesas aéreas na fábrica Progress? Ou será que a Rússia simplesmente não tinha defesas aéreas disponíveis após 4 anos de guerra, que a deixaram sem 1.420 unidades de guerra antiaérea, incluindo um massacre em março, quando a Ucrânia destruiu 54 unidades, sendo 39 sistemas de defesa aérea e 15 radares em um único mês? Não podemos afirmar com certeza, e a Ucrânia não ligará. O que a Ucrânia acabou de mostrar para a Rússia é que há muito mais com o que se preocupar do que apenas drones saindo da Ucrânia. Mísseis estão em jogo, e não são quaisquer mísseis antigos. Armas estão sendo construídas na Ucrânia, com poder para atravessar fortificações e destruir fábricas essenciais da cadeia de suprimentos da máquina de guerra russa. O Flamingo já existe há algum tempo, mas o dia 10 de junho pode ser lembrado como a estreia do míssil, já que ele fez exatamente o que deveria fazer: atacar com força, superar todas as defesas russas e avançar profundamente. A Rússia quer proteger seus prédios de drones, mas a Ucrânia não se importa. Ela vive uma revolução dos mísseis que mudará tudo na guerra com a Rússia. Mas antes de entrarmos mais a fundo nisso, este é um lembrete rápido de que você está assistindo ao The Military Show.
Se você está aproveitando o conteúdo do canal, inscreva-se para não perder nenhum dos nossos vídeos. Vamos começar com o Flamingo. Sabemos do poder do míssil, e a destruição da gaiola de proteção e o incêndio na fábrica de componentes chamaram a atenção de Putin e seus aliados. Mas esse míssil vai além do alcance e poder. Como Vikram Mittal disse em um artigo de 13 de março para Forbes, o míssil Flamingo mudou completamente a dinâmica da guerra na Ucrânia. Nesse ponto, o Flamingo não estava apenas sendo produzido em grandes quantidades, mas também já havia entrado em uso operacional contínuo, destacando-o como peça central na estratégia ucraniana de ataques em profundidade, buscando sobrecarregar defesas aéreas russas e atingir alvos inalcançáveis há menos de um ano, antes de o míssil Rosa aparecer. Mittal revelou que a Ucrânia já realizou vários ataques a alvos russos de alto valor, e cada um expôs 3 tendências preocupantes para a Rússia. Primeiro, as salvas passaram de lançamentos isolados para rajadas coordenadas de 4 a 6 mísseis. Segundo, a distância dos alvos aumentou, com o ataque mais recente atingindo o interior da Rússia. Terceiro, a eficácia dos mísseis está aumentando, pois vários conseguiram passar pelas defesas aéreas russas e atingir seus alvos, afirma Mittal. Essas 3 tendências, juntas, compõem a estratégia de ataques de longa distância da Ucrânia, amadurecendo a ponto de não só atingir com mais força do que antes, mas também se tornando mais perigosa, pelo fato de poder lançar mísseis Flamingo e drones em volumes suficientemente altos para garantir que as defesas aéreas da Rússia não possam fazer nada contra eles. Você deve se lembrar que a Rússia afirmou ter abatido 326 drones no dia em que o Flamingo atingiu a fábrica Progress. Quantos desses drones eram iscas para confundir as defesas russas e permitir que o Flamingo atravessasse a jaula de aço? Talvez nunca saibamos, mas é assim que parece uma estratégia de ataque madura, com o míssil Flamingo no centro. Além disso, a criação do Flamingo marca um novo patamar de maturidade na indústria de defesa da Ucrânia. Em 2022, um ataque como o de 10 de junho seria impossível, mesmo com os mísseis enviados pelos parceiros ocidentais à Ucrânia. 4 anos depois, a Ucrânia já domina a tecnologia para fabricar mísseis de cruzeiro e pode aumentar a produção, não precisando mais guardar estoques apenas para ataques esporádicos. O foco da Ucrânia na viabilidade operacional em vez da perfeição significa que ela pode produzir mísseis Flamingo em grande escala, tornando toda a estratégia da Rússia de confiar na distância e em defesas antidrone obsoleta. Essa estratégia não funcionará mais. A Ucrânia já tem respostas para todos os desafios defensivos que a Rússia impõe. Por mais preocupante que isso seja para Putin e para a Rússia como um todo, há um contexto maior em jogo. Não é só o Flamingo atravessando as gaiolas de proteção que está assustando Putin. A Rússia está lutando e falhando em impedir ataques em profundidade da Ucrânia. Situação tende a piorar, pois o Flamingo é só a ponta do iceberg que a Ucrânia prepara para lançar contra a Rússia. Já sabemos o quanto Putin tem medo dos drones da Ucrânia. Esse medo levou à construção de uma cerca na fábrica Progress. Por isso, redes antidrones foram instaladas ao redor da residência de Putin em Valdai. O líder da Rússia acha que a Ucrânia só pode causar danos com drones, mas está enganado. O dia 10 de junho e o Flamingo provam isso. O maior problema para a Rússia é que a Ucrânia está mudando para mísseis, algo imprevisível há alguns anos. Como destacou o Atlantic Council em artigo de 2 de março, o Flamingo é apenas um dos vários mísseis já usados ou em desenvolvimento pela Ucrânia. Milhões de dólares são investidos na indústria de defesa nacional, que desenvolve seu próprio mercado de mísseis, como diz o Conselho. A Ucrânia já tem um plano para expandir rapidamente esse mercado. A Ucrânia já sabe como incentivar ideias, fomentar o desenvolvimento e aumentar a produção devido ao seu trabalho com drones nos últimos anos. Muitos desses conceitos também funcionam no mercado de mísseis. O ministro da Defesa, Mikhailo Fedorov, diz exatamente isso ao afirmar que o Ministério da Defesa da Ucrânia está agindo de forma semelhante a um investidor de capital de risco, ao fornecer grandes subsídios para empresas que estão desenvolvendo ativamente mísseis e tecnologias relacionadas. Outro entusiasta de mísseis nas altas esferas da Ucrânia é Oleksandr Syrskyi, comandante-em-chefe das Forças Armadas do país. Em 9 de junho, o New Voice of Ukraine noticiou que Syrskyi apoiou publicamente um plano para transformar as forças de mísseis e artilharia da Ucrânia até 2030.
O plano propõe que a Ucrânia substitua mísseis da era soviética e sistemas de foguetes por alternativas modernas e mais eficazes desenvolvidas no país. Mísseis ocidentais continuarão sendo bem-vindos e usados pela Ucrânia. No entanto, a Ucrânia não dependerá mais desses mísseis tanto quanto no passado, pois agora foca no tipo de produção nacional que a Rússia sempre presumiu que nunca aconteceria. Siesk acredita que esse novo plano permitirá a destruição consistente de alvos a distâncias de até 2.000 quilômetros, especialmente quando acompanhado por avanços adicionais na tecnologia de drones, relata o Militarny. Se a Rússia pensava que Flamingo era sua única preocupação, está muito enganada. A Ucrânia está perto de criar seus próprios mísseis balísticos. Quando esses mísseis chegarem, o que ocorreu com a fábrica Vnir Progress e sua gaiola antidrone vai parecer um piquenique. Em 4 de junho, a Defense Express informou que a Firepoint, responsável pelo míssil Flamingo, fez o segundo lançamento conhecido do míssil balístico FP-FP7. Esse teste foi interessante por alguns motivos. Notavelmente, foi da versão FP-7X do novo míssil da Firepoint, uma variação do projeto que a Ucrânia quer usar para interceptar mísseis russos que se aproximam. No entanto, esse interceptador é baseado no FP-7, e o segundo teste realizado pela Firepoint foi bem sucedido e ofereceu as primeiras evidências de que o novo míssil balístico da Ucrânia é capaz de voo guiado. O FP-7X será importante, pois a Ucrânia pode construí-lo e usá-lo por 1/5 do custo dos mísseis Patriot, nos quais confiou para combater os mísseis russos. Mas é o que o FP-7 representa como uma opção de ataque que realmente preocupa a Rússia. Até agora, sabemos que o novo míssil da Ucrânia alcança até 2.000 metros por segundo e tem estrutura composta, reduzindo custos de produção. Para a Rússia, isso significa que a Ucrânia logo terá drones, mísseis de cruzeiro e balísticos produzidos em massa e lançados em grande quantidade, assim como a Rússia usou contra a Ucrânia. Logo, o FP-7 se juntará ao Flamingo para destruir a Rússia. Se o especialista militar Pavlo Narozny estiver certo, a Ucrânia logo poderá produzir mísseis balísticos suficientes para causar sérios danos à Rússia. Falando à rádio ucraniana, Narozny destaca que o projeto de míssil balístico Firepoint é privado e está sendo acompanhado pelo projeto estatal para desenvolver o míssil balístico Sapsa. Com os dados compartilhados e o avanço dos mísseis, Narozny afirma que, quando prontos, a Ucrânia poderá produzir várias dezenas de mísseis balísticos por mês. Some a isso a produção do Flamingo, que era 30 por mês, deve ter chegado a 50 por mês em 2026 e pode crescer com mais investimentos, tornando-se um perigo para a Rússia. Gaiolas de proteção não salvarão o complexo militar industrial russo do que está por vir. Mísseis de cruzeiro ucranianos já estão em voo. Seus mísseis balísticos chegarão em breve, e a resposta da Rússia são apenas gaiolas de metal ao redor de prédios para deter drones. A Rússia pensou ser esperta, mas a Ucrânia mostrou mais uma vez que a Rússia está 2 passos atrás da realidade da guerra. Os mísseis estão chegando. Os drones não vão parar. Uma campanha de ataques em profundidade e destrói a máquina de guerra russa há mais de 2 anos está sendo aprimorada e pode se tornar uma estratégia vencedora para a Ucrânia. Mencionamos o FP-7X há alguns minutos. Quer saber mais sobre esse míssil, junto com o FP-7 e os testes que a Ucrânia realizou? Então temos o vídeo perfeito para você. Veja nossa análise sobre o impacto do novo míssil balístico da Ucrânia para o país e a Europa. E se você gostou deste vídeo, lembre-se de se inscrever para receber sua dose diária do programa militar direto no seu feed. E como sempre, muito obrigado por assistir.